Esse vídeo é uma produção de Letícia Fidelis, Poliana Tamara e Adriano Neves, referente à disciplina Direito Processual Penal, conforme solicitação do professor Fábio Pressotti, Faculdade de Direito, FUPAC Nova Lima, mês de abril, ano 2021. A temática refere-se à expansão do direito penal. E para isso, a gente vai fazer algumas abordagens, baseados em alguns autores como Klaus Roxin, Manuel Cássio Meliá, Silvia Sanches, e a gente vai abordar essa questão no sentido de o direito penal, ele será mais gravoso ou ele será mais flexível? Como será essa expansão do direito penal na sociedade atual, daqui para frente? Ou como era anteriormente, qual a tendência dessa expansão? Primeiramente, qual que é o objetivo do direito penal? O objetivo do direito penal é proteger os bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal da República de 1988, reduzir, pelo menos no Estado Democrático de Direito, reduzir, na medida do possível, a ação estatal, no sentido da punibilidade. Punir, porém, com o monitoramento dessa ação estatal. Aí estariam incluídas, então, as funções, ou a função do direito penal. Os crimes tradicionalmente conhecidos, como droga, roubo, assalto, quando eu digo droga no sentido do tráfico de drogas, drogas ilícitas, esses são os tradicionalmente conhecidos, mas com o avançar, ou melhor dizendo, com a evolução do mundo, da sociedade ou das sociedades, a gente acaba se defrontando com outros tipos criminais, como por exemplo, especialmente agora, com o avançado da pandemia, os crimes cibernéticos. A população, as sociedades estão cada vez mais conectadas, cada vez mais informatizadas, por consequência, começam a surgir novas lides e, por consequência, novas legislações, novas tipologias ou tipos penais ou criminais. Bom, e o futuro do direito penal? Como será? Será ele mais gravoso ou será ele mais flexível? Então a gente, baseando nos estudos de Klaus Roxin especialmente, dentre outros teóricos aqui citados, mas especialmente Roxin, na opinião de Roxin, o futuro do direito penal é difícil de prever, uma vez que o direito penal, se estiver diante de uma sociedade que está mais com a tendência autoritária, o direito penal vai ter a tendência a criar mais leis, consequentemente, novos crimes surgem, consequentemente, mais prisões irão surgir e, consequentemente, mais pessoas presas, mais pessoas com seus direitos restringidos, especialmente o direito de liberdade, no caso do direito penal, por exemplo, mas isso não necessariamente significará uma redução dos delitos. Mas, dependendo da evolução, com o tempo, com o passar do tempo ou da sociedade, a sociedade diante de anteriormente com muita violência vai querer uma situação mais punitiva. Mas com o passar do tempo, a sociedade vai pedir uma amenização da atuação do direito penal, uma amenização da legislação, ou seja, anteriormente teria ali uma tendência a expandir com criação de leis, de ser mais punitivo, mas depois a sociedade mesmo por si só começa a demandar, devido a essa extrema punição, começa a demandar uma amenização,
talvez até abolição de algumas leis, revogação de algumas leis, para se aproximar mais de um Estado democrático, de direito, por exemplo. E aí fica essa oscilação entre a punição ou entre os direitos do acusado, né, essa oscilação. Então, segundo Klaus Roxin, não há uma tendência a um lado ou outro, e sim uma tendência cíclica, né? Ora aumenta a flexibilidade, ora diminui essa flexibilidade, ou em outras palavras, ora aumenta a rigidez, ora diminui a rigidez, e assim vai ao longo do tempo, de acordo com a sociedade, de acordo com a modificação do sistema político ou a ideologia de um país, do sistema político de um país, por exemplo. Também o sistema econômico influenciará, de acordo com a economia do país, o direito penal ou a demanda da sociedade frente ao direito penal vai modificando. Mas modificando entre esses dois extremos, entre a flexibilização e a rigidez. E assim a sociedade vai evoluindo ou involuindo, a depender do contexto, né? Bom, dando sequência, ainda segundo Klaus Roxin, que é a base do nosso estudo, a base das nossas pesquisas, ele faz uma análise ainda do futuro do direito penal para justificar até essa questão cíclica da evolução do direito penal. Ele fala em algumas teorias, como, por exemplo, a teoria abolicionista, a teoria do controle mais intensivo do Estado, a substituição do direito penal por medidas de segurança terapêutica, que ele chama de segurança terapêutica, a descriminalização e diversificação. Então, analisando rapidamente cada uma dessas frentes ou dessas teorias. No caso da teoria abolicionista, vai ter ocasião, como eu disse anteriormente, em que a própria sociedade vai demandar que se amenize a legislação, né? No Estado, aproximando-se ali de um Estado democrático de direito, dentro de um país democrático, que tem uma Constituição democrática, né? Que tem essa tendência ali a um sistema acusatório e não inquisitório, por exemplo, né? A segunda linha, que fala do controle mais intensivo do Estado, não seria o mais adequado, porque aí cercearia os bens jurídicos previstos na Constituição, por exemplo, do Brasil, nossa Constituição brasileira. Como ficaria ali o direito do ir e vir, como ficaria o bem tutelado patrimonial. Então, esse controle mais intensivo do Estado seria mais justo? Então, segundo Roxin, não seria também o mais adequado. A substituição do direito penal por medidas de segurança terapêutica não condiz com a realidade, porque aí vai esbarrar na questão da medicina. A medicina não está preparada para absorver demandas penais. Será que as questões psiquiátricas de um criminoso, né, do réu, elas serão bem trabalhadas pela medicina? Parece que não. Então não seria uma saída também para essa análise referindo-se à evolução do direito penal. A descriminalização e diversificação funcionaria mais para crimes mais leves, crimes pequenos, né, com menor impacto. Não serviria para crimes maiores, para aqueles crimes de colarinho branco, como se diz tradicionalmente, não é? O crime praticado por aquelas pessoas que são muito bem instruídas, que têm ali uma condição de vida até melhor, mas uma atuação deles é que lesa muito mais a sociedade no seu dia a dia, lesa muito mais se for fazer uma pesquisa estatística, né? Só que de forma indireta, ela é amenizada. Então essa questão da descriminalização e diversificação não funcionaria para os crimes grandes, especialmente os crimes políticos que lesariam ali toda uma sociedade, né? Seria mais para crimes pequenos. Então
Então essas 4 linhas de pensamento, segundo Klaus Roxin, não justificaria aí uma evolução do direito penal ou a expansão do direito penal, né? Ele vai expandir no primeiro momento, mas depois lá na frente ele começa a se tornar, já se retrai um pouco mais, reduzindo a quantidade de leis, justificando aí esse movimento cíclico na evolução do direito penal. Aliás, a sociedade a gente não sabe se ela está evoluindo ou se ela está involuindo, né? O que torna muito confuso a situação para o legislador. Especialmente agora, numa época de muita tecnologia, com situações muito complexas de se analisar, há aí um boom, uma expansão muito grande de novos tipos criminais, de novas legislações, né? Como por exemplo a própria LGPD, a legislação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que excluiu em sua estrutura, no artigo 4º, a persecução penal. Mas o legislador já começa a pensar em como incluir o direito penal na própria LGPD. É uma forma de expansão do direito penal que está sendo demandada agora nesse momento, que estamos aí no período pós-industrial, no período da, entre aspas, revolução tecnológica. Quantas e quantas demandas estão surgindo nessa área ainda pouco conhecida e que não era anteriormente área de abrangência do direito penal, e agora está sendo praticamente imposta que o direito penal venha a atuar. Mas isso por um tempo. Lá na frente a sociedade vai pedir para pegar mais leve, por exemplo, né? Bom, então caminhando para a nossa conclusão, a gente chega à seguinte conclusão. Na conclusão, na tentativa de responder ao questionamento, o futuro do direito penal, a tendência é expandir, é tornar-se mais complexo? Eu creio que tornar-se mais complexo, sim, porque a sociedade está evoluindo ou involuindo numa velocidade muito grande, então mais complexo com certeza. Agora, essa expansão talvez venha a ter um efeito sanfona. Ela vai expandir num momento que a sociedade necessita, como é o atual, o nosso século XXI, ano 2021, vai expandir, mas depois retrai, um efeito sanfona, desenvolve, reduz, cresce, diminui, abre, fecha, né? Em termos de liberdade, de legislação. Então, a nossa resposta nesse sentido seria que vai haver um movimento cíclico coadunando aí com o pensamento de Klaus Roxin. Ele vai ser mais gravoso ou mais flexível? Nesse momento atual, a gente acredita que seja mais gravoso, porque estamos demandando isso. Estamos demandando isso frente ao legislador. Mas, conforme eu disse agora há pouco, a tendência vai ser gravoso agora, mas flexível depois, provavelmente, tornando ou justificando aí essa teoria cíclica de Klaus Roxin. Desse modo, finalizamos aqui o vídeo. Esperamos ter conseguido concluir as ideias, estabelecer conexões e levar a uma reflexão de quem porventura vir a assistir esse vídeo. Obrigado.